Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do Trilhante. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre duração do trabalho. É um tema muito recorrente nas provas e por isso a gente vai ter que tomar uma atençãozinha especial para ele, ainda mais agora depois da reforma trabalhista. A tendência é que ele seja cada vez mais cobrado. As nossas aulas vão ser divididas num primeiro período, onde a gente vai falar sobre jornada, e depois a gente vai falar sobre descanso. Assim, a gente vai conseguir englobar a totalidade do tema duração do trabalho. Então, para começar, a gente vai tentar definir terminologicamente o que é uma jornada. A jornada significa o tempo em horas que a gente trabalha em um dia. Ou seja, se eu exerço uma jornada de 8 horas, se eu trabalho 8 horas num dia, significa que a minha jornada é de 8 horas diárias. Mas quando eu quero me remeter ao tempo de duração do meu trabalho numa semana, aí eu vou falar em duração do trabalho. A mesma coisa com o tempo de horas que eu trabalho num mês, significa duração mensal do trabalho. Agora que a gente sabe mais ou menos o que significa jornada, a gente tem que entender a quem essas normativas que nós vamos estudar agora se aplica. A duração do trabalho e as limitações que nós vamos estudar ao longo do curso se aplica a todas as atividades, salvo as expressamente excluídas. É isso que o artigo 57 estipula. Ah, mas Camila, quais são as atividades que são excluídas? Calma, alunos. Primeiro a gente vai entender quais são as regras gerais e depois, ao longo das aulas, a gente vai começar a analisar as exceções. O importante num primeiro momento é entender que existe regra geral e existe exceção, ok? Quando se falar em jornada, em duração de jornada, e não se falar em nenhum tipo de atividade específica, você já tem que lembrar que estão se remetendo à duração normal, à regra geral, ok? E onde que está a regra geral? A regra geral está no artigo 58 do título 2, capítulo 2 da CLT. A duração normal, ela é de 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque o estudante que está começando, iniciando seus estudos em direito do trabalho, pode entender-se, desde que seja fixado expressamente outro limite, como a possibilidade de se estender a jornada diária ou se reduzir a jornada diária. Mas não, gente, é importante a gente entender que os artigos da CLT têm que ser interpretados em conformidade com a Constituição. O que isso significa? Significa que a gente tem que levar em conta que o artigo 7º da Constituição traz em um de seus incisos que a jornada ela não pode exceder 8 horas diárias e 44 horas semanais. Ou seja, o artigo 58, ele apenas traz a possibilidade de que a hora diária seja limitada, ou seja, ela pode ser de 8 horas, ou 7 horas, ou 6 horas. Ela não vai poder ser aumentada para 9 horas, 10 horas, enfim. Camila, mas e a hora extra? Então, gente, hora extra é diferente de duração normal do trabalho. Quando a gente fala em duração normal, o limite é 8 horas. Existe a possibilidade de horas extras, mas nós iremos estudá-las posteriormente ao longo das nossas aulas, ok? Então, vamos continuar. O parágrafo 1º do artigo 58 traz a seguinte redação: não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto que não excederem a 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. O que significa isso, gente? Significa que para a gente conseguir respeitar a jornada de 8 horas diárias, existe a obrigatoriedade de que o empregador faça um registro de ponto, controle a jornada do trabalhador. Como é que ele faz isso? Pode ser de qualquer maneira. A CLT ela não estipula alguma maneira específica. Pode ser mecânica, pode ser eletrônica. O importante é saber que a obrigatoriedade é do empregador. Mas o artigo 74, no parágrafo 2º, traz uma exceção a essa obrigatoriedade, que é quando o estabelecimento do empregador conta com menos de 10 trabalhadores. Para entender esse artigo, a gente tem que se lembrar de duas coisinhas. A primeira se remete a direito empresarial.
Ou seja, a gente não pode confundir atividade empresarial com estabelecimento. Estabelecimento é o local onde é exercida a atividade. Ou seja, uma sociedade empresária pode ter vários estabelecimentos. E para levar em conta o controle de ponto, a gente vai considerar um estabelecimento por vez. Outra questão que a gente tem que levar em consideração é a diferença entre empregado e trabalhador. A gente já teve aulinha sobre isso aqui no curso do Trilhante, e a gente tem que se lembrar que trabalhador é um gênero, empregado só é uma das espécies dentro do gênero trabalhador. Então, se o estabelecimento contar com mais de 10 trabalhadores, ele tem que ter o controle de ponto. Podem ser empregados, avulsos, podem ser aprendizes, podem ser, enfim, toda a variedade de trabalhadores que nós temos aí no nosso ordenamento jurídico. Pois bem, agora que a gente entendeu a necessidade do controle de ponto, é importante levar em consideração que o controle de ponto ele é uma coisa que não é tão rígida, ou seja, a gente está lidando com pessoas, então é totalmente comum que ao longo da minha atividade, né, como empregada, eu chegue, se o meu trabalho começa às 7 horas, eu chegue 6h59, 6h58, e é isso que o artigo 58, parágrafo 1º fala, que essa flexibilização ela é possível, desde que não passe 5 minutos, ok? E 10 minutos no geral do dia. 5 minutos para entrar, 5 minutos para sair, 10 minutos no total, ok? Outra consideração que a gente tem que fazer é na questão das horas extras. A súmula do 366 fala o seguinte, que ultrapassado o limite de 10 minutos, a empresa deve pagar a totalidade como hora extra, e não apenas o que exceder. Ou seja, o limite de 5 minutos de tolerância, ele é considerado para se interpretar se haverá hora extra ou não. Contudo, a partir do momento que a gente passou do limite de 10 minutos, a totalidade do período que passou da minha jornada vai ser computada como hora extra, não só o que exceder desses 5 minutos, ok? E por fim, súmula 449 do TST fala que é válido uma negociação coletiva que aumente o limite de tolerância para atrasos. Não será válido aumentar tolerância para horas extras. Isso daqui é algo que racionalmente, né, o raciocínio lógico nos leva a entender isso já. Porque a gente falou anteriormente que a Constituição já traz um limite de 8 horas, e esse limite não pode ser ultrapassado. Se a gente possibilitasse que a negociação coletiva ultrapassasse esse limite, a gente estaria afrontando a Constituição. Por isso, a negociação coletiva só pode aumentar a tolerância para atrasos, não para hora extra, ok? Então, com isso, a gente terminou nosso primeiro bloquinho sobre jornada. Não sai daí que daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar um pouquinho mais do assunto.